A verdade por trás dos Beatles. Bom dia, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E o tema de hoje é, como prometido, sobre os Beatles, talvez a banda mais famosa na história da humanidade. E, bom, por que eu quero falar sobre eles? Porque, como vocês sabem, eu já venho falando bastante sobre conspiração, não é conspiração, é verdade que existem pessoas que estão tentando obter controle total da humanidade. E os Beatles, por conta da fama extraordinária deles, tem muita coisa interessante que a gente pode analisar e parar para pensar, será que tinha alguma coisa mais além por trás do que apenas uma banda de música? Então, antes de tudo eu quero falar o seguinte, essa questão de música, cada um tem seu gosto, né? Cada um tem o seu gosto. Eu, particularmente, nunca gostei dos Beatles, sempre achei que foram overrated, como é que se fala? Foram dado mais crédito do que eles merecem. E, na verdade, sempre me incomodou como a modinha, o pessoal, os jovens, principalmente no Brasil, achavam legal gostar dos Beatles porque pensavam que isso te faz mais intelectual. Tipo, eu curto os Beatles, nossa, eu tenho um super gosto pra música. Mas, enfim, então, vamos falar aqui um pouco sobre os Beatles. Mas antes disso, eu quero lembrar que eu fiz um vídeo falando sobre o efeito da música no cérebro humano. Tá, que foi logo após o vídeo que eu fiz sobre o Nikola Tesla. Inclusive, eu recomendo vocês assistirem os dois vídeos antes desse vídeo aqui. Então, se você não viu esse vídeo da música, pausa, vai assistir e depois volta aqui, porque aqui nesse vídeo eu explico o efeito que a música tem no cérebro humano, até porque a música é frequência do som. Então, frequências diferentes vão te afetar de maneiras diferentes. Por isso que a música tem um efeito tão profundo no ser humano. Se você escutar uma música... sei lá, uma música elétrica, uma música de balada, você vai estar dançando. Se você escutar uma música, um jazz, você vai se sentir mais triste. Então, é por conta das frequências. Então, eu estou aqui para começar com uma timeline dos Beatles, para a gente ter mais um entendimento melhor na questão histórica. Então, os Beatles começaram em toda essa questão de ficar famosos em 1960, lembrando que essa é uma banda de Liverpool. E, inclusive, o John Lennon foi uma das pessoas que puxou para essa questão dos Beatles virarem famosos. A história do John Lennon é muito interessante, depois eu quero falar um pouco mais em detalhes. Mas começou em 1960, aqui nessa timeline não aparece, não sei porquê, mas em 1962 os Beatles assinaram o contrato com o Brian Epstein. Se esse cara é relacionado com o Jeffrey Epstein, do escândalo de pedofilia, não sei, vai saber. Mas é coincidência que o sobrenome é o mesmo, né? E aqui não aparece, tá? Mas enfim, depois que eles assinaram esse contrato em 1962, que eles começaram a subir pra fama, para ficar famosos. Inclusive, em 1963, eles lançam o primeiro álbum que fica... primeiro álbum a vender milhões no Reino Unido. Então aqui na timeline a gente pode ver, em 1964 foi quando eles foram para os Estados Unidos, fizeram o debut deles lá, que foi famosíssimo. Aí, em 1965, a Rainha Elizabeth dá um prêmio para eles. Ela dá o prêmio para eles de membros do Império Britânico, tal. Então, começa dali a subir. E daí, em 1970, foi o álbum final deles que foi gravado. E depois disso, os Beatles se separaram, o John Lennon foi lá com a Yoko Ono, enfim. Os Beatles, primeiro a gente tem que analisar o contexto histórico, né? A época que os Beatles ficaram famosos, que são os anos 60, era uma época de muita revolução, era uma época que muita mudança estava acontecendo no mundo. Mas eu já vou chegar nisso. Antes eu quero falar um pouco sobre essa Beatlemania, né? Que é essa febre doentia dos Beatles. A gente tem que entender o seguinte, muitas bandas já surgiram na história da humanidade, só que pouquíssimas chegaram no nível dos Beatles em termos de popularidade. Tem até um nome para isso, né? Beatlemania, que é isso aqui. Olha só, olha essas mulheres aqui, chorando, gritando, histéricas, né? Então, principalmente o público feminino, realmente era como se tivesse algum tipo de força tomando eles quando eles estavam assistindo os concertos dos Beatles. O pessoal ficava histérico, era uma loucura mesmo. E tanto que, olha só que interessante isso daqui. É um cara que trabalhava num dos lugares onde os Beatles fizeram um concerto. Ele falou que a maior memória que ele tem dos Beatles, inclusive tem outras pessoas que deram esse relato também, é o cheiro de urina das garotas. Porque as garotas ficavam tão animadas com os Beatles, meu Deus, os Beatles, que elas literalmente faziam xixi nas calças de animação. Então vejam o poder que esses caras tinham, que esses 4 caras tinham
no mundo naquela época. E não era só as garotas, né? Os homens também começaram a adotar o corte de cabelo dos Beatles, enfim. Então a popularidade deles era imensa. Bom, agora eu quero falar um pouquinho sobre a questão de gerações. A gente tem que entender o seguinte, a geração que virou fãzaço dos Beatles, é a geração que fez, que foi uma das gerações mais importantes, foi a geração dos Baby Boomers. Por que eles se chamam assim? Porque após a Segunda Guerra Mundial terminar, em 1945, o pessoal começou a se reproduzir que nem doidos, né? Porque daí oficialmente está em paz, e daí principalmente nos Estados Unidos começou a nascer um monte de criança, por isso que se chama essa geração aqui de 1946 a 1960, são os Baby Boomers. Então na época que os Beatles começaram a fazer sucesso, tinha uma população gigantesca de pessoas jovens, que é resultado desses Baby Boomers. Então eu tinha um monte de gente jovem, o que ajudou para criar todo esse clima revolucionário, que os Beatles, eles foram uma banda revolucionária, eles revolucionaram muito a questão da música, a questão do comportamento da juventude. E depois disso vem a geração X, que seria a geração dos meus pais, né, dos nossos pais, daí a geração Y. Tem gente aí da minha idade que vai se identificar com essa geração ou com essa geração. Mas enfim, então muito mudou na mentalidade. Inclusive você pode ver que essa geração X aqui é inclusive a geração dos hippies, né? Que eu já vou falar disso. Tá, então, nessa época, era uma época que tinha muitos conflitos, né? Tava ali no alto da Guerra Fria, a ideia de que um conflito nuclear aconteceria era muito provável, o pessoal tava todo mundo assustado. Tinha também a questão dos direitos civis, né? Os negros lutando para terem os mesmos direitos dos brancos. Tinha a questão do feminismo voltando à tona. Então, os anos 60 foi uma década importantíssima, muita coisa revolucionária estava acontecendo nessa época. Então, né, aí a gente chega aos anos 70. Os anos 70 foi uma época dos hippies, né, a época do uso liberado de drogas. E quem é que influenciou o movimento dos hippies? Quem? Os Beatles, né? Os Beatles foram responsáveis por influenciar, por trazer esse movimento para o Ocidente, que inclusive os Beatles foi um dos grupos que trouxe ideias do hinduísmo, né, da espiritualidade do Oriente, pro Ocidente. Então, essa questão assim de esses hippies aí usando drogas, o pessoal fazendo yoga, tudo isso aqui foi influenciado pelos Beatles. Mas aí você vai falar para mim, o que uma banda da Inglaterra de rock tem a ver com hinduísmo? O que isso tem a ver, né? Seria porque o hinduísmo é uma religião falsa que cultiva ou que cultua a adoração a demônios? Olha só, esse aqui é o deus Shiva, deus do hinduísmo. Vocês podem ver aqui uma cobra ao redor do pescoço, o cara tá fazendo a posição lá do Baphomet, as above, so below, que isso aqui é satanismo óbvio, né? Só satanismo fantasiado de uma figurinha azul aqui, né? Mas dá uma olhada. Então esse aqui é o deus Shiva, deus da destruição. O hinduísmo é uma filosofia, uma religião que cultua demônios, que adoram vários tipos de demônios. Eu sei disso porque eu já experimentei o hinduísmo por alguns meses e a partir do momento que eu percebi os deuses que eles veneram, eu sim, não senti acréscimo nenhum na minha vida esse tipo de ideia, sabe? Então, todo esse paganismo aqui, que é cultuado no hinduísmo, foi trazido pro Ocidente pelos Beatles. A questão da yoga, que é a questão assim, de ativar o Kundalini. Kundalini é a serpente que está dentro de cada um de nós, que volta a questão da cabala. Então tudo isso aqui é cabalista. Isso aqui é cabalista, yoga é cabalista. Um dia eu faço um vídeo falando só da yoga. Mas engraçado que os Beatles, esse movimento de rock and roll, trouxe. Qual seria o motivo de trazer isso aqui para o Ocidente? Qual que é o motivo de trazer essa filosofia de paz, amor e drogas? Não sei, vocês perguntam aí para os Beatles, que eu não sei dizer. Agora, vamos entrar para uma parte mais, um pouco mais profunda nisso. Então eu tô aqui com esse livro, A Profecia de John Lennon. Eu comprei ele semana passada, eu li ele durante esse final de semana para poder fazer esse vídeo para vocês. Muito bom esse livro, gente, muito bom mesmo, porque o cara que escreveu esse livro é esse cara aqui. Ele é um dos maiores fãs dos Beatles, então ele passou assim pelo menos mais de 20 anos da vida dele estudando os Beatles, tanto que se você ler esse livro você vai perceber que esse cara realmente é um fã.
E ele não esconde, ele fala, mesmo depois de descobrir tudo que ele descobriu, ele ainda assim é fã. Então, assim, a pessoa sabe, você sabe, quando você é fã de uma banda, você pesquisa tudo, né? Eu, principalmente, era fã número 1 do Michael Jackson, então eu sei tudo sobre a vida dele. Um dia desse eu vou fazer um vídeo. Então, esse cara estudou os Beatles, tipo, muito e escreveu esse livro que fala sobre o pacto do John Lennon com o demônio para conseguir fama. Então, essa história, assim, de fazer pacto com o demônio para conseguir fama, ela é muito popular. Tem registros de muitas celebridades falando que eu vendi a minha alma, não sei o quê. Katy Perry, Nicki Minaj, como é que é o cara lá de um cantor de rock que tem também? Então, tem várias pessoas. Depois também posso fazer um vídeo falando disso. Mas, olha só que interessante, o próprio John Lennon falou isso, né? Eu vendi minha alma para o demônio. Tipo, para e pensa assim, você é uma celebridade famosa, né? O que leva você a falar essas palavras aqui? Tipo, ou você tá falando a verdade, ou você tá maluco, ou você tá, não sei, qual que é o propósito de falar isso? Então, John Lennon falou isso. Não apenas falou isso, como, assim, se você for olhar o material dos Beatles, veja bem, olha só, essa aqui é a capa de um dos álbuns deles, né? Olha isso aqui. Isso aqui são bonecas que estão... representam crianças e estão totalmente, olha só, como é que é a palavra em português? Elas estão assim, isso aqui parece pedaços, olha aqui, ó, sem cabeça, todas assim destruídas. Esse cara sorrindo, dando risada aqui, ó, vestidos de preto e branco, né, dualidade maçônica, nada a ver, isso é só coincidência. Certo, um deles aqui falou, não, vamos fazer, acho que vai ficar muito maneiro a gente pegar uns bonecos e destruir elas e fazer uma capa do álbum, vai ficar, tipo, super legal, né? Tá. E agora vamos falar dessa capa desse álbum aqui, né? Sgt. Pepper's, que é um álbum famosíssimo. Então, para fazer essa capa desse álbum, os próprios Beatles deram uma entrevista falando que eles colocariam aqui pessoas que inspiraram eles durante a história, figuras que os inspiraram. E olha quem que tá aqui. Quem que tá aqui no cantinho? Aleister Crowley, um dos fundadores do satanismo moderno. Mas aí tem gente que vai falar, não, isso é teoria da conspiração. Não, isso aqui não tem nada a ver, não é satanismo não, né? O triângulozinho aqui, o olho, olha aqui, o pentagrama, não, né? Aí pro pessoal que vai falar que isso é conspiração, tá vendo o que eu tenho aqui? Isso aqui é um jornal acadêmico publicado no International Journal of Intelligence and Counterintelligence. Então esse daqui é um dos jornais mais acadêmicos do mundo em questão de inteligência e não sociedades, organizações de serviço secreto. Isso aqui é realmente um jornal acadêmico, é o tipo de jornal que você usa para escrever dissertação, é o tipo de jornal que você usa em aula. E olha só o que tem aqui. Aqui tem um artigo, Agente Secreto 666. Aleister Crowley e o Serviço Inteligência Britânica nos Estados Unidos de 1914 a 1918. Então esse é um papel que está falando aí do relacionamento do Aleister Crowley com a inteligência britânica e com os Estados Unidos nesse período. Eu vou deixar, inclusive, para o Patreon, o pessoal do Patreon, eu vou estar baixando, vou estar disponibilizando esse artigo de journal lá no Patreon, para o pessoal que tem a mensalidade acadêmica. E, assim, depois, mais tarde, eu vou falar desse artigo de novo, quero fazer um vídeo só sobre o Aleister Crowley, vou falar em detalhes disso daqui. Mas eu só coloquei isso aqui para provar, para o pessoalzinho que gosta de falar, é teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração, é fato. Tanto que se você pesquisar, se você ir atrás desse cara aqui, e se você quiser juntar o satanismo, você vai ter que estudar sobre ele, porque ele é um dos pais do satanismo. Então o que o pai do satanismo está fazendo na capa dos Beatles? Não, deve ser só coincidência, né, gente? Deve ser coincidência, eles não sabiam quem o Aleister Crowley era, né? Nada a ver. Tá. Qual que é o lema do satanismo? Faça o que você quiser. Do what thou will. O Aleister Crowley falou isso, né? Olha aqui, o Aleister Crowley, esse cara que está aqui no álbum dos Beatles, ele foi o cara que popularizou essa frase. Anthony LaVey é o cara que escreveu a Bíblia Satânica em 1969. E esse aqui é John Lennon, olha só, John Lennon falando assim, a ideia inteira dos Beatles era, faça o que você quiser, do what thou will, desde que não machuque ninguém, claro, né, com certeza. Olha quem é outra pessoa aqui que está repetindo esse lema, o Jay-Z. Não tem nada de suspeito com o Jay-Z, né? O Jay-Z é um cara super bom, né? Beleza. Então,
Agora, falando de outros quesitos, um dos pontos principais do satanismo é inversão. Tudo tem que ser invertido. Tem que pegar todas as coisas que Deus trouxe para a Terra e inverter. É assim que eles corrompem a palavra de Deus ou o que Deus fez. Então, veja bem, os próprios Beatles, inclusive os Beatles foi a primeira banda na história da música que usou uma coisa chamada backmasking, que é a arte de colocar palavras ou letras ou mensagens nas músicas, porque quando você tocar ao contrário, se você pegar o disco dos Beatles ou o CD, sei lá, tocar ao contrário, você vai escutar então essas mensagens. Ó, o que é interessante sobre isso? Isso aqui é um convite dessa festa aqui, dada pelos Rothschild, em 1970 e pouco. E você pode ver que até mesmo o convite, ele é backwards, ele é de trás para frente. Por quê? Porque esse pessoal gosta de colocar tudo de trás para frente. Inclusive, uma das línguas que eles falam é de trás para frente. O John Lennon sabia falar de trás para frente, tá? E como eu falei, os Beatles foi uma das primeiras bandas a colocar isso nas músicas deles. Então, inclusive nos anos 70, um monte de fãs começaram a descobrir isso. Não foi nem teórico da conspiração, foi os próprios fãs começaram a descobrir que isso estava acontecendo. E o que isso significa? Tu vai pensar, não, os caras colocam isso só pra zoar. Ah, tá. Eu já falei várias vezes da questão do subconsciente da mente humana, que a gente tem o consciente e o subconsciente. O consciente é aquilo que a gente tem consciência, né? Tipo, eu estou vendo isso, eu estou falando isso. Agora, o subconsciente, que é a maior parte da nossa mente, a gente não tem como controlar. E o subconsciente é a parte que capta essas mensagens aqui, é a parte que... por isso que funciona o Predictive Programming, que a mídia coloca imagens que ela quer que você guarde no seu subconsciente para o futuro. É assim que funciona. Então, essas mensagens elas também funcionam assim. Então, muitas vezes você vai escutar música, você acha, isso não está fazendo nada, não está influenciando nada na minha vida. Tá? Primeiro, a frequência da música, tá? A frequência do som, as ondas... Cadê aquela minha imagem aqui? As ondas de frequência... Elas estão afetando a tua personalidade, elas estão afetando como você se sente. Isso já está te afetando. E, claro, essas mensagens, né, que aparentemente são inocentes, que estão colocadas aí na música, muitas vezes ao contrário, que daí você não identifica. Você está escutando lá a música, não identifica, mas porque elas estão colocadas ao contrário, o teu subconsciente ainda assim consegue identificá-las. E olha só, aqui só mais algumas frases do John Lennon, né? Assim, o John Lennon escreveu um livro, tá? Ele escreveu um livro, se chama His Own Right. E nesse livro ele fala algumas frases que eu achei um pouco interessantes compartilhar para vocês. Olha essa daqui. Nós somos mais populares que Jesus agora. Eu não sei o que vai acabar primeiro, o rock and roll ou a cristianidade, o cristianismo. Então o John Lennon falou essa frase aqui. Olha só essa outra frase que ele falou no livro dele. Imagine um mundo sem pessoas. Nossa, que ideia linda, né? Um mundo sem pessoas, tá? E daí que tem praticamente a mesma frase que ele falou, sabe? Relacionados ao cristianismo. Inclusive ele fala aqui, ó. O cristianismo vai desaparecer. Vai sumir e encolher. Eu não preciso discutir com isso. Eu estou certo e vou ser provado certo. Então, assim, uma coisa que a gente notou é que o cristianismo realmente ele vem sendo bombardeado através de coisas assim, que é aquela tentativa de pegar a juventude e distanciar do conservadorismo, distanciar de valores morais e pegar e levar eles para para o que a gente vê hoje. Então, essa questão da geração, por que é importante isso aqui? Porque você veja que até esse período, antes dos baby boomers nascer, a mentalidade das pessoas era uma. Aí nasceu os baby boomers, chegou os Beatles. Os Beatles eram uma banda, eram pessoas assim que eles eram completamente anti-moral, anti-tudo. Eles eram assim rebeldes, eles eram mal educados, tá? E o pessoal se apaixonou por isso, se apaixonou por essa rebeldia. Mas qual que era o propósito dessa rebeldia? Então, tudo isso é muito interessante de ver também como os Beatles viraram famosos, de ver assim, o apoio que eles estavam recebendo e o fato de ver também como a música deles tinha capacidade, tinha o poder de praticamente possuir as pessoas. Então tem muita questão assim que as pessoas vão falar que esses cantores famosos que aceitam trocar a salvação deles, a alma deles pela fama neste mundo, pela fama e pelo dinheiro, eles, principalmente cantores, eles se tornam veículos de demônios.
Então, inclusive, o próprio John Lennon falou no livro dele. Se você comprar o livro dele e você ler, você vai ver isso. O próprio John Lennon falando que muitas vezes ele se sentia como um veículo. E ele mesmo fala que muita da inspiração da música que ele fazia vinha de momentos que ele estava meditando, não sei, e daí um espírito, alguma força entrava nele, e daí saía a inspiração da música. E esse mesmo discurso a gente já escuta. A Nicki Minaj falou isso. Tem muitas pessoas famosas que falam esse mesmo discurso. A Beyoncé com aquela personalidade alternativa dela, Sasha Fierce. Quem que é Sasha Fierce? Sasha Fierce é esse espírito que inspira a Beyoncé a cantar, dançar e fazer aquelas músicas. Então, muitos desses cantores famosos, eles realmente estão possuídos, sabe? Porque eles, veja bem, muitas pessoas têm talento. Todo mundo tem talento, né? Por que você acha que fulano que tem talento nunca conseguiu virar famoso, mas tal pessoa vira famoso da noite pro dia? Suspeito isso, né? Um dia eu vou fazer um vídeo só para falar sobre essa questão de vender a alma pro demônio, que tem gente que acha que isso é mentira, mas eu vou falar mais uma vez. Se você acha que o demônio não existe, que essas forças ocultas não existem, vai lá no chão da tua casa, meia-noite, desenha um pentagrama, invoca o demônio e daí me fala se o demônio existe ou não, porque realmente existe, né? Qualquer pessoa com um mínimo conhecimento histórico vai te falar que existe. Então, continuando aqui, e olha só essa foto linda, né? Tipo, os caras não estão segurando a cruz, ao contrário, né? Lembra que eu falei, aquela necessidade de inverter o que é bom para usar, né, para difamar. E os Beatles, como é o propósito desse meu vídeo, é justamente falar que os Beatles foram mais uma ferramenta de controle mental, não apenas através da música deles, mas através da imagem deles, através da personalidade deles, através de tudo. Então os Beatles mudaram a história do mundo, eles mudaram completamente uma geração para outra. Então eles foram as pessoas que impulsionaram, como eu falei, esses movimentos hipster, né? Esse pessoal ali que não faz nada o dia inteiro a não ser fumar droga, fazer yoga e protestar. Eu já fiz vídeo falando do protesto, o que é o protesto, qual que é o propósito dos protestos, né? Então, assim, eu não preciso nem falar das drogas, né? Todo mundo sabe que é ruim. Então, e essa questão, assim, do espiritualismo, do hinduísmo, gente, isso aqui, eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Isso aqui é culto puro ao demônio, tá? Paganismo puro. Então, foi isso que os Beatles trouxeram. Os Beatles completamente mudaram a humanidade através da influência que eles tiveram nessas duas gerações aqui, os Baby Boomers e a geração X. Então, eles abriram o caminho para muitas das coisas que a gente vê hoje. E, né, olha só, inclusive quem foi aqui? O Press Officer, que é o gerente de mídia lá dos Beatles, falou, olha só, eles são tão anticristo que eles até me deixam em choque, o que não é algo fácil. Então, assim, o pessoal que controla a mídia, o pessoal que controla todas essas indústrias, todos eles estão envolvidos com isso. Não tem como te falar que não. O pessoal que controla, não estou falando do pessoal que trabalha para a indústria, não. O pessoal que controla. Todos estão envolvidos com isso. Então, assim, daí o pessoal vai falar, não tem nada a ver, né? Mas olha só, digita no Google rock and roll que você vai ver a quantidade de simbolismo satânico. Olha só, inclusive, até esse sinal aqui do rock and roll, isso aqui, o Anthony LaVey, tem um vídeo do Anthony LaVey, esse cara aqui que escreveu a Bíblia Satânica, tem um vídeo dele no YouTube explicando que esse sinal aqui, ele significa uma maldição, tá? Quando você faz esse sinal aqui, você está lançando uma maldição para a pessoa. O Anthony LaVey falou isso, tá? Então, assim, para mim é muito óbvio quando você pesquisa a influência disso tudo na música. E a música, ela é realmente mais um veículo de controle. Por quê? Por causa daquilo que eu falei, né? Das frequências da música, né? Como é que controla a mente da pessoa, como é que influencia. Olha só, tudo isso aqui é influência. Então os Beatles, por serem a banda mais famosa que já existiu na história da humanidade, a influência deles, eles praticamente puderam moldar o cérebro dessas gerações aqui da maneira que eles quiserem. E foi isso que eles fizeram, Olha isso daqui, olha essas pessoas chorando, olha a obsessão que essas pessoas tinham com os Beatles. E até hoje você vai ver criança que não sabe nem limpar a bunda. Ai, eu amo os Beatles. Então, olha isso aqui, essa lavagem cerebral que começou nos anos 60, tá indo até hoje. E hoje a gente tem cantores muito piores que os Beatles aí sendo adorados como se fossem deuses.
Mas tudo isso entra naquela questão do culto, da personalidade, do culto de obsessão com as celebridades. Eu quero fazer um vídeo depois mais tarde sobre isso. E para terminar o meu argumento de que os Beatles foram mais uma ferramenta de manipulação da humanidade para corromper a humanidade, eu tenho aqui uma tirinha daquela música muito famosa do John Lennon, Imagine, né? Imagine. Olha só, essa tirinha é muito linda. Nossa, que bonita, olha só. Imagine um mundo sem países, sem religião. Imagine todas as pessoas juntas, sabe, em um só mundo, um só mundo. Olha que lindo. Inclusive tem até um alienígenazinho aqui do lado. Olha só que legal. Um só mundo, né? Não é essa a filosofia da nova ordem mundial? Uma só religião, um só mundo, um só país. Não existe mais divisão de países. Ó, não é esse o plano da nova ordem mundial? Interessante. Não é essa uma das músicas mais famosas da história? Interessante. E olha só, você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. E olha as figuras que ele coloca aqui. Albert Einstein, Dalai Lama, né? Um monte de figuras assim, interessantes que eu ainda quero fazer vídeo sobre essas figuras aqui em específico. Mas, olha só, inclusive a mulher aqui beijando o demônio, né? Tipo, não existe inferno, não existe céu, não existe nada, né? Nada disso existe, nada disso é real. Então, esse aqui é um exemplo típico de propaganda, e eu falo isso com toda a certeza do mundo de uma pessoa que está escrevendo dissertação em propaganda para obter controle. Isso é propaganda, assim como grande parte das músicas deles, assim como a personalidade deles, assim como a maneira como eles se comportavam. E daí tem toda uma questão que fala sobre a morte de John Lennon, né? Assim, eu não vou entrar em detalhes sobre a morte do John Lennon, porque eu realmente não sei exatamente o que aconteceu. E eu também não vou entrar em detalhes sobre essa questão do Paul McCartney, que o Paul McCartney tem uma história que fala que em 1964 ele foi morto num acidente de carro e foi substituído por um cara que se parece com ele e que, né, canta como ele. Se isso é verdade ou não, eu não sei. Mas eu não duvido de nada, tá? Eu não duvido de nada. Então isso eu não vou debater isso nesse vídeo porque eu realmente não sei se é verdade ou não. Agora, só uma última coisa que eu quero falar sobre a questão do John Lennon. E o John Lennon, ele é uma figura importante porque realmente, na minha opinião, o Beatle mais importante foi o John Lennon, que ele foi um dos caras que começou a puxar essa questão da banda. Ele foi, inclusive, o membro mais famoso quando a banda se separou. E também tem a questão do assassinato dele, né? Em 1980, o cara foi morto. E foi morto por quem? Por esse cara chamado Mark David Chapman. Mark David Chapman era um fã enorme dos Beatles. Daí ele foi, atirou no John Lennon em Nova York. E olha só, eu só queria mostrar esse pedacinho aqui que eu achei muito interessante. Então, o cara deu 5 tiros no Lennon. Ele viu que o cara estava morto, né? E depois que ele viu que o cara estava morto, ele continuou no lugar esperando. Olha só, ele ficou lá até a polícia chegar e prender ele. Tipo, se você vai planejar um assassinato, né? Você chega lá, você mata a pessoa, o que você vai fazer? Você vai fugir, você vai correr, você vai se esconder? Não, esse cara ficou lá e esperou ele ser preso. Será mesmo que ele era apenas um cara independente que foi e matou o John Lennon? Ou será que alguém falou pra ele, vai lá e faz isso? Uma pergunta, não sei. Então, só para terminar aqui, agora eu quero mencionar também a Yoko Ono. A Yoko Ono era a mulher do John Lennon, tá? Ela também, né, o pessoal que é fã dos Beatles vai saber quem ela é. E ela, olha só, ela até lançou um álbum aqui falando, sim, eu sou uma bruxa. E olha só ela falando aqui, ó. Acho que todas as mulheres são bruxas, naquele senso que a bruxa é um ser mágico. Não tenha medo das bruxas, porque nós somos bruxas boas e você deveria apreciar o nosso poder mágico, né? Claro, né? Tem bruxa do bem, bruxa do bem. Como uma pessoa que já tem conhecimento sobre questões de wiccanismo, paganismo, bruxaria, eu te falo que não existe bruxa do bem. Se você está lidando com esse tipo de coisa, não tem coisa do bem. Eu quero fazer um vídeo mais tarde para falar sobre toda essa questão de espíritos, de espiritismo, de demônios, anjos caídos. Tudo isso eu quero falar mais tarde, mas essa questão de promover a bruxaria como uma coisa positiva é a mesma questão que a gente vê no feminismo moderno. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Então vejam bem, essa aqui é a Yoko Ono, a mulher lá do John Lennon, ela está falando isso. Então eu acho sim que existem centenas de provas óbvias do envolvimento dos Beatles
com esse movimento anti-Deus, anti-Cristo, anti-fé. Então, esse vídeo era justamente para mostrar para vocês a influência que os Beatles tiveram e por que eles tiveram essa influência. Tipo, qual era o motivo por trás? Seria preparar aquelas gerações que eu mostrei para vocês para isso daqui? Seria preparar eles para a profanidade que tem hoje no mundo? Boa pergunta. Mas que os Beatles completamente mudaram o curso da história ao controlar mentalmente essas duas gerações aqui, isso é sem dúvida alguma. Qualquer fã dos Beatles vai te falar isso. Inclusive, eu quero aproveitar e recomendar esse livro aqui, A Profecia de John Lennon. Leiam, por favor, muito interessante. Tem muitas coisas aqui que eu deixei de fora desse vídeo, porque senão vai ficar muito extenso. Mas esse cara coleta um monte de prova para provar o envolvimento do John Lennon com o satanismo e, logicamente, dos Beatles também. Então é isso, pessoal. Eu vou resumir o vídeo por aqui. Muito obrigada aí pelo carinho enorme de vocês. Muito obrigada aí pelo pessoal que já está inscrito no Patreon. Tem muito mais coisa interessante vindo por lá. E é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada pelo apoio enorme de vocês. E tenham um ótimo dia.